algo realmente aplicável e útil na vida de vocês. Porque nós integraremos uma proposta avaliativa com a execução real de um projeto. Vocês não irão apenas estudar a gestão de projetos, como irão gerenciar um projeto. Bom, a ideia é que nós sejamos capazes de pegar a teoria que a gente trabalha aqui na sala de aula, aplique isso sobre cada uma das etapas do ciclo de vida de um projeto, que vimos na aula passada, que envolve o planejamento, a execução, a avaliação dos resultados e a melhoria contínua daqueles objetivos pelos quais o projeto nasceu. O projeto se encerra, mas nós podemos aprender com ele e seguir novos projetos ou novas iniciativas. Aí vocês já estarão formados, provavelmente, poderão aplicar nas suas vidas profissionais e pessoais. Eu trabalho com projetos há muitos anos, mesmo antes de entrar no Instituto Federal. Minha área sempre foi voltada para o desenvolvimento de soluções, então eram projetos que tinham início, meio e fim, e posso dizer com toda a convicção da minha vida, não se aprende projeto na teoria. Se você não sente o pânico de não ter previsto algo, você ainda não gerenciou um projeto e não sentiu o quanto que é importante eliminar ou mitigar os riscos de um projeto, fazer um bom planejamento. O nosso desafio, que vai envolver as duas avaliações, do primeiro trimestre e do segundo trimestre, vai estar envolvida em um projeto real. Então, vocês vão desenvolver um projeto da escolha de vocês. Hoje a gente vai trabalhar sobre as possibilidades disso. A primeira etapa é identificar qual vai ser esse problema a ser trabalhado no projeto. Então, quando a gente fala de projeto, a gente se apaixona pelo problema e não pela solução. Muitas vezes, quando a gente escolhe um problema para trabalhar, a gente já tem na mente uma hipótese de qual seria a solução para aquele problema. Só que, como a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o vídeo, quase todos os problemas, para serem resolvidos, precisam de um estudo mais aprofundado, de um diagnóstico. E quando a gente faz esse diagnóstico, às vezes a gente entende que a solução inicial não era a melhor solução para aquele problema. Então, vamos manter isso em mente e pensar aqui na gestão de projetos de uma forma que o planejamento seja focado em resolver o problema e não numa solução utópica que foi prevista antes. As etapas desse desafio envolvem, então, a escolha desse problema ou a oportunidade, que é o nosso ponto de partida, o planejamento do projeto, e aí a gente vai planejar o projeto naqueles 3 pilares que a gente discutiu na aula passada, que são escopo, tempo e recursos necessários. Muito bem. Depois, vocês terão um tempo do semestre em que vocês irão executar de fato esse projeto. Meu projeto é vender brigadeiro, então durante esse tempo você vai vender o brigadeiro do jeito que você planejou. Vai ver se vai dar certo, se vai dar errado, vai anotar cada dia o que aconteceu, quais foram os custos, vai gerenciar os custos, o tempo, vai gerenciar aquele escopo previsto no planejamento. E no final do semestre vocês entregarão um relatório desse produto final. Se o problema era, igual a gente comentou, um problema lá no pós-venda, vocês vão trazer o relatório de como foi identificar, propor a solução e avaliar os relatórios da mudança necessária para melhorar aquele pós-venda. Essa é a entrega final do semestre e vão deixar claro no seu relatório qual foi o resultado obtido. Então, se alcançou, se solucionou o problema, se não solucionou o problema,
tá? Lembrando que é uma disciplina, pode acontecer de vocês executarem algo que tinham planejado e não dar certo. E não resolver o problema. É por isso que a gente faz isso dentro da academia, dentro da universidade. Aí, eu preparei isso daqui, esse material, com base naquele diagnóstico da turma. Porque aqui nós temos dois públicos. Nós temos um público que já está trabalhando dentro da cadeia do agronegócio. Eu acho que de todo mundo aqui que está empregado, só 2 pessoas atuam em uma empresa que não faz parte da cadeia produtiva do agronegócio. Os demais já estão inseridos dentro do agronegócio. Isso é muito valioso, é muito legal. E os demais estão disponíveis para contratação. Então, é o momento de levar vocês com o conhecimento certo, para o ambiente certo, com as pessoas certas, para que vocês encontrem a melhor opção de mercado no momento e terminem o semestre, quem sabe, com uma proposta de trabalho ou com uma ideia para empreender, algo que traga um resultado real na vida de vocês. Para mim, vai ser assim o melhor resultado da disciplina possível, que todos vocês, mesmo quem trabalha já na área, termine o semestre sentindo: olha que legal, minhas relações se fortaleceram, eu fiz contatos, eu conheci gente, eu me promovi profissionalmente, eu pude demonstrar minha capacidade. Então, esse é o objetivo por trás da proposta, né? E aí, falando então para quem já trabalha, hoje, né, assim, quanto antes a gente precisa decidir o problema que a gente vai escolher. Esse projeto, esse desafio, ele vai gerar valor para vocês e ele pode estar envolvido com alguma área específica dentro da sua empresa. Como, por exemplo, melhoria no pós-venda, que eu já falei, organização de processos, gestão de estoque, indicadores comerciais, experiência do cliente, comunicação interna. Eu acredito que a gente vai falar sobre cada uma dessas caixinhas mais pra frente, pelo prompt que eu fiz, mas qualquer coisa a gente volta aqui. Para quem ainda não está inserido no mercado de trabalho, o primeiro passo é encontrar um parceiro para você desenvolver o seu projeto. Então, quem não, por acaso ainda não está aqui presente na sala, saiba que esse é o ponto mais essencial. Isso, como eu acabei de falar, vou reforçar, é um aspecto desafiador no primeiro momento. Puxa, vou ter que ir atrás de alguém para conversar. Mas vocês vão ver nas possibilidades de projeto que pode ser que nesse percurso, nesse momento de escolher um parceiro, vocês encontrem uma oportunidade de trabalho ou escolham melhor o lugar onde vocês queiram trabalhar. Certo? Isso. Então, quais são as etapas desse processo para quem não está inserido no mercado de trabalho? Entrar em contato com a organização, conhecer a realidade daquele local, conversar com os profissionais, identificar a necessidade, propor uma pequena intervenção e entregar um resultado de valor. 1, 2, 3 e 4 tem que ser feito rapidamente, porque ele é a concepção do projeto, ele não é nem o planejamento ainda, ele é aquela primeira etapa em que a gente identifica e escolhe qual vai ser o problema, tá bom? Qual que é a regra de ouro do desafio, gente? Vai aparecer. Qual que é a regra de ouro do desafio? Não conseguimos salvar o mundo, gente. Não dá, não existe resultado grandioso com
algo que a gente tenha acesso aos dados, que seja possível da gente propor uma solução executável no tempo curto que a gente vai ter, tá bom? O escopo do projeto, ele precisa ser fechadinho, realista, e o tempo de execução do projeto tem que ser compatível com o semestre, lembrando que vocês ainda precisam elaborar, né, o material que vocês vão entregar, os relatórios, então tem que dar uma folguinha. Com uma entrega tangível e comprovável, um resultado mensurável, tá? Não vamos tentar salvar ninguém, não vamos escolher algo que dependa de recursos que a gente não tem acesso e, principalmente, o maior perigo de todos, escolher algo que vocês não consigam executar e não façam nada, assim, não executem nada realmente, que fique só na ideia. Não, essa não é a proposta, tá? Pode escolher uma coisa bem simples, desde que vocês consigam executar. Muito bem. Possíveis trilhas de projeto. Aí, eu fui lá pesquisar no PPC de vocês qual era a perspectiva de perfil do egresso. E usei os meus dados de projetos do agronegócio que foram feitos pelo ecossistema local de inovação, que a gente já fez várias coisas, mapeamento, encontros, eventos, e a gente sempre faz coleta de dados junto com os atores do agronegócio e pergunta assim, o que vocês sentem falta? O que vocês precisam? Como a universidade pode servir melhor o mercado? Com base nessa trajetória de inteligência e de dados, chegamos, eu e as IAs, não foi só da minha cabeça, eu joguei todos os dados lá e a gente pensou e entendeu que esses talvez sejam projetos mais interessantes de se desenvolver. Pensando aqui em pequenas propriedades rurais ou propriedades rurais de maior produção, desde que vocês tenham acesso a isso, os projetos podem ser controle de custos, organização financeira, gestão do estoque, forma de comercialização. Então, se alguém aqui tem contato com propriedades rurais familiares, por exemplo, e a pessoa, ela costuma vender, mas ela não tem um canal estabelecido de venda, ou ela não tem não estou falando vocês criar um robô de WhatsApp, porque vai dar errado, mas a pessoa, ela vende pelo WhatsApp, mas ela não tem uma planilha para organizar, ou ela gostaria de vender pelo Instagram, mas ela não tem Instagram. Então, são coisas que em uma semana a gente consegue fazer para a pessoa mudar e mensurar os resultados daquele projeto. Se mudou, se melhorou, se aumentou as vendas, se a organização da entrega ficou mais fácil. Então, é uma ideia. Já a gestão de empresas do agronegócio, que é a realidade da maioria aqui que está contratada, né, que está no mercado de trabalho, a gente pode atacar a questão das vendas, ferramentas de vendas, pós-vendas, fluxo de atendimento, marketing, não está escrito aqui, mas o marketing digital da empresa, como é feito, processos internos, alguma coisa que está incomodando em vocês sabem que pode ser melhorado. Não sei, agora me fugiu a mente se tem alguém aqui que trabalha com departamento pessoal, acho que não, mas só tem assistente administrativo. Mas dentro da área de recursos humanos da empresa, um processo de ambientação de novos funcionários, um processo de recrutamento dos colaboradores. A empresa sempre reclama que não encontrou boas pessoas, bons candidatos para aquela vaga, mas onde ela está buscando? É uma empresa de RH lá de Campo Grande, que não conhece nada da nossa realidade, não conhece ninguém, nem tem um contato do curso aqui, não sabe que tem ingressos a cada ano, a cada semestre sendo formados.
e ela poderia encontrar aqui. Então, por que ela está buscando lá? São problemas pontuais que podem ser resolvidos, né? Logística e armazenamento, gestão de frotas, ali quem trabalha com a parte de recebimento de grãos, controle de perdas, roteiros, processos agroindustriais, controle de qualidade, fluxo de produção, boas práticas, embalagens. Gente, embalagem é uma coisa tão palpável. E aí, vamos lembrar da disciplina lá de cadeias produtivas do agronegócio, tá? O agronegócio, ele não é só dentro da porteira. É toda a cadeia que fornece insumos e tecnologias para a produção animal e vegetal. E depois da porteira, todos esses canais de comercialização, seja venda direta de commodities, beneficiamento, produção de alimentos a partir, né, fábricas, pequenas indústrias, supermercados, feirantes, toda essa galera está envolvida na cadeia produtiva do agronegócio. Estratégia de comercialização, minha área preferida de atuação. É muito legal trabalhar com esse aspecto, porque é fácil da gente mensurar se nosso projeto teve um bom impacto ou não nos resultados, porque a gente trabalha diretamente com as vendas. Prospecção de novos canais ou novos clientes, aí vocês vão ter que resgatar lá de marketing, o que significa cada coisa. Marketing específico para o agronegócio, inteligência de mercado, enfim, várias áreas. Na área de inovação e sustentabilidade. Como a empresa busca inovação? É o processo que existe na empresa. Mas como isso acontece? A maioria das empresas busca inovação de uma forma não padronizada, não sistêmica. Quando aparece uma oportunidade, ou quando uma pessoa específica que controla as decisões da empresa busca inovação, acontece. Se não, a empresa não tem acesso a isso, não tem um setor de P&D, não tem um convênio com a universidade. Então, tudo isso é possível de ser um projeto trabalhado. Mapeamento de redução de impactos ambientais, no caso, né, da área da sustentabilidade. Uso racional de recursos, um projetinho lá na empresa que você trabalha para reduzir o consumo elétrico. É um projeto viável. Por exemplo, quer ver como que é viável? Vocês vão escolher esse. Não, quero diminuir a conta de energia da minha empresa. Aí, que escopo entra nisso? Vocês vão preparar um material de treinamento, é um entregável. Depois vocês vão fazer um agendamento de treinamento, vão fazer uma oficina lá na empresa. A realização dessa oficina é um outro entregável. Depois disso, vocês vão criar um canal de comunicação semanal em que vocês vão relembrar, né, aquelas gotinhas, como que fala? Drops. Você vai entregar toda semana um lembrete sobre como é importante economizar a luz do espaço, o ar-condicionado, a impressão que não é necessária. E aí no final, lá no final do semestre, vocês pegam a conta de energia do começo do semestre e a conta de energia do final, e você tem até como você mensurar o quanto que a empresa passou a economizar. Então, é execuível, executável. Sei lá qual é a melhor palavra. Ótimo. Para a gente chegar nesse resultado maravilhoso, extraordinário, a gente vai se apoiar na nossa teoria. Então, assim que vocês tiver a escolha desse projeto, primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como a gente apresenta o planejamento do projeto. Que ferramenta a gente usa para mostrar para a nossa equipe qual é o escopo do projeto, qual é o custo do projeto e qual que é o tempo do projeto. Essas ferramentas simples serão, inclusive, a base da avaliação do primeiro bimestre. Já vou falar sobre isso. Depois a gente vai executar, vai ter quase todos os projetos aqui, vai ter uma execução de um diagnóstico na empresa. Você vai ter que perguntar
coletar dados, avaliar ambiente interno e externo. Quem que lembra da matriz SWOT? Legal. Aí a gente vai ver a matriz SWOT ali, que é a minha ferramenta preferida de análise de ambientes internos e externos. Se alguém tiver alguma outra ferramenta mais nova que seja tão legal quanto, a gente revisa ela também. Mas a gente vai voltar nessa base teórica para garantir um bom diagnóstico e identificação do problema. A gente vai usar alguns conhecimentos sobre o PMBOK, análise de risco e incerteza, análise econômico-financeira, análise das atividades produtivas. Tudo isso aqui a gente vai vendo ao longo do semestre e vai incorporando nosso conhecimento na gestão do nosso projeto. Vai dar tempo de aprender tudo isso antes de executar o projeto? Não. E aí vai acontecer aquela mágica maravilhosa de quando acontecer um problema na execução do seu projeto, e daí na aula seguinte você vai aprender uma coisa que, putz, teria evitado o problema. Aí vocês vão dar real significado para aquele conhecimento teórico. Então, já prevejo que pode acontecer de ter intercorrências nos projetos, mas isso faz parte da proposta metodológica. Ninguém aqui tem a obrigação de entregar um projeto perfeito. Tem que entregar um projeto imperfeito mesmo. Beleza. Então, para vocês chegarem na proposta do projeto, a gente vai passar por um funil. No primeiro momento, talvez aqui não aconteça tanto, porque eu acho que vocês já estão com uma ideia mais focada. Não sei como vocês estão de ideias, porque eles falaram que não tinha decidido, não sei o grupo de vocês. Mas nesse primeiro momento, a gente vai jogar no ar, fazer um brainstorming. Todo mundo sabe o que é brainstorming? Uma chuva de ideias? Vai pensar, jogar no ar e pensar em qual seria o possível problema. Aí, e quais oportunidades de parceiros nós temos. Depois, a gente vai avaliar se esse projeto é execuível ou não, né? Quais são os riscos que esse projeto envolve, restrição do tempo e se a entrega concreta é aplicável. Muitas ideias são boas, mas não vão caber no semestre. Aí a gente ou pode recortar esse objetivo para algo menor, que caiba no projeto, que talvez depois vocês possam continuar, ou a gente escolhe um outro problema, tá bom? Então a gente vai seguir essa linha para poder escolher nosso problema. E como que vai funcionar isso dentro do nosso calendário? Esse funil que eu acabei de apresentar aqui, eu tenho 2 minutos, estou assistindo personagem. A gente vai fazer na quinta-feira, não faltem. Pensem no problema, a gente vai vir, vocês, quinta-feira vocês vão chegar. Nossa ideia foi tal, a gente decidiu isso. E a gente vai tentar já bater o martelo na quinta-feira, para no dia 10 de setembro vocês conseguirem entregar a proposta técnica do projeto com planejamento base. Então, na próxima semana, eu já preciso mostrar para vocês as ferramentas que vocês têm que usar para apresentar essa proposta de projeto. Eu tenho que ensinar para vocês o que é uma estrutura analítica. A gente até comentou na aula passada um pouquinho, mas a gente vai ver melhor agora, né? E o cronograma do projeto. Eu acredito que essas 2 ferramentas para planejamento já vai ser top. Aí, vocês têm setembro quase inteiro e outubro inteiro para executar. Fazer lá a mágica acontecer. Em novembro, vocês já precisam começar a concluir a intervenção da empresa ou projeto e chegar no dia 26 de novembro com a apresentação do projeto executado e com os resultados mensuráveis. Essa apresentação vai ser um relatório que vocês vão entregar, tá bom? E aí, vocês, eu acho que vai ser muito legal a gente ter um tempo que vocês possam mostrar para partilhar com os colegas. Então, vamos ver se a gente tem tempo hábil de fazer essa
apresentação. Se não, a gente grava um vídeo para vocês poderem contar os BOs, que foi legal, que não. A gente grava um vídeo e põe lá para a turma ver. Não sei se vai dar tempo da gente apresentar, mas semana que vem. Beleza, gente? Aí, eu queria chegar... Tá, ele não vai mostrar. Mas eu vou... Teve uma parte... Pode perguntar. Ah, tá, eu achei que você ia perguntar alguma coisa. Tem uma parte que não apareceu aqui no slide, mas que eu gostaria muito de registrar como uma possibilidade para vocês, tá? Que é o projeto no sentido de pesquisa, mas não é uma produção de um artigo, é uma pesquisa no sentido de mapeamento. Então, principalmente para quem não está empregado, para quem está disponível para o mercado, mapear o agronegócio local é uma excelente forma de você conhecer esse mercado. Então, se for do interesse de vocês, ao invés de eu achar um parceiro e propor uma melhoria ali, eu quero fazer uma coleta de dados minuciosa para entender como que funcionam as recebedoras de grãos. Aí a gente vai bolar um forms, os dados, a gente vai aplicar. Então, sim, vai demandar um pouco mais de entrega ao longo da execução. Não vai ser algo que você vai poder, por exemplo, a questão do treinamento lá da energia elétrica, é uma oficina, você vai mensurar mais tranquilo. Essa proposta não, você vai coletar dados. Vai numa empresa, vai conhecer o pessoal, vai em outra empresa, vai conhecer, só que ao final do semestre você termina conhecendo um monte de gente. E para quem escolher essa proposta, que o projeto seja uma pesquisa de mercado, um mapeamento do mercado, aí a primeira, dentro do planejamento, a gente vai conceber uma oficina específica de posicionamento profissional que eu vou ministrar com vocês, para que vocês tenham segurança de entrar em qualquer empresa e falar com qualquer pessoa. Então aí a gente vai fazer esse treinamento prático para que vocês tenham segurança de que vocês não vão lá como alguém que está fazendo um TCC. Vocês vão lá como um futuro consultor, como uma pessoa que quer entender o mercado porque quer se posicionar no mercado. Então aí a gente pode trabalhar dessa forma também, tá bom? Então, para quinta-feira, grupos. Para quem trabalha, liste 3 ineficiências da sua empresa. Para quem não trabalha, liste 3 fazendas, cooperativas ou empresas agro que você admira na região de Ponta Porã e queira trabalhar. Essa é a tarefa para quinta-feira. Decida se o seu escopo exige trabalho individual ou em dupla, trio para abranger esse processo maior. Quem aqui já está com a dupla definida, o grupo definido, mantenha. E agende uma conversa informal com o possível cliente parceiro para investigar as dores dessa operação. Professora, mas eu vou falar com essa pessoa sem ter firmado que eu vou fazer esse projeto? Vai. Das 3 que você listou, você vai conversar com pelo menos uma, com um único objetivo: conhecer a dor daquela operação da empresa. A gente chama isso de validação do problema. Às vezes a gente acha que a empresa tem, mas a empresa não é aquela dor, parece que é, mas é outra coisa. Então vocês vão conversar para ver se essa dor é real. É no setor de RH, então conversa com o gestor da área para saber se essa dor é real. Beleza? Dúvidas? Já passei o tempo, então vou encerrar aqui. Obrigada.